Fala galera, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre um tema que está sendo muito falado aí em todas as redes sociais, na internet, vários sites de notícias, sobre essa questão do apagão, né? Pode acontecer, algumas pessoas falando que pode acontecer um apagão mundial aí no nosso planeta durante esse ano, alguns trazendo uma grande importância para a questão da internet, falando que vamos ficar algum tempo sem internet, alegando aí, alguns pesquisadores realmente estão alegando esse apagão global aí da internet, e muitas pessoas estão ficando preocupadas com essa situação. Porém, a situação é que não é somente a internet, né? O maior problema não é a internet. Eu vejo que nossa civilização hoje ela é ditada não somente pela internet, principalmente pela internet. Mas para ter internet nós precisamos de uma coisa, que é a energia elétrica, a eletricidade. E o grande problema está com relação à falta da eletricidade. Esse apagão realmente ele pode acontecer, já aconteceu há algum tempo atrás, e inclusive já teve um resquício que aconteceu já nesse começo do mês aqui na América do Sul. Algumas estações de rádio ficaram sem transmissão, teve um apagão, né? As rádios ficaram fora do ar por causa desse apagão. O que está ocasionando isso é o nosso Sol, a nossa estrela, né? Que ele está quase no ápice aí do seu ciclo, um ciclo que nós chamamos de ciclo solar, que é um ciclo eletromagnético. A cada 11 anos ele chega a um pico, e esse pico é para o ano que vem, mas nós estamos bem no meio da curva, quase no meio da curva aí, das atividades eletromagnéticas. Estão nesse período realmente, está ocorrendo uma grande quantidade de erupções de massa coronal, de matéria do Sol, e essa matéria, quando ela vem em direção ao nosso planeta Terra, ela pode ocasionar problemas, porque essa matéria ela vem altamente carregada, altamente energética, e aí pode afetar aí os satélites, por exemplo, GPS, e inclusive queimar circuitos elétricos. Então, pessoal, uma coisa que a gente tem que ficar ciente é que isso já aconteceu. Há algum tempo atrás, em 1859, aconteceu um episódio conhecido como o evento de Carrington, que aconteceu na Europa, na Inglaterra, onde linhas de telégrafos se queimaram, né? Vamos dizer assim, fecharam um curto, foram rompidas por descargas, né? Pela tempestade solar, por matéria que veio do Sol. E o pessoal perdeu a comunicação que era feita basicamente através de telégrafo naquela época. E a dependência da eletricidade naquele período não era tão grande quanto é hoje. Mesmo assim aconteceu problemas. Então isso já aconteceu. O nosso Sol ele tem um ciclo de máxima e de mínima, e ele vem ejetando matéria para o espaço, e quando essa matéria vem na direção do planeta, pode ocasionar aí grandes problemas. Ainda bem que a maioria das vezes o percurso, a trajetória dessa matéria não vem em direção ao planeta Terra, acaba indo para outros locais. E tem um grande problema. Nós sabemos quando é a máxima e quando é a mínima do ciclo solar, porém nós não conseguimos prever quando vai acontecer e onde vai acontecer a próxima ejeção de massa coronal, né? A ejeção de matéria aí do Sol em nossa direção. Tá, né? É impossível fazer essa previsão. Isso já aconteceu. E esse ano, agora, aconteceu também. Já começou
acontecer aqui na América do Sul. Teve um apagão na América do Sul, mas foi de rádios. No dia 9, na sexta-feira do dia 9, sexta-feira passada agora, algumas rádios da América do Sul, da África e do Atlântico Sul ficaram fora do ar, né? E graças a uma explosão aí, uma ejeção de massa coronal, uma explosão solar que ocasionou aí esse evento. Então ficamos aí, algumas rádios ficaram fora do ar graças a esse episódio. E a grande questão é que essa ejeção de massa coronal não foi nem totalmente em direção ao planeta Terra, mas só um pouquinho da fumaça dessa ejeção alcançou aqui e conseguiu derrubar a internet, né? Derrubar as ondas de rádios de algumas rádios de ondas curtas. Então já a gente pode ver que isso é uma realidade, isso pode acontecer. Agora o grande problema é que acontecendo isso, o tempo de resposta, que para evitar que ocorra uma catástrofe grandiosa a longo prazo, a gente precisaria de saber que está acontecendo essa ejeção de massa coronal, essa explosão, e está vindo em nossa direção, e que seja tomado um monte de decisões, como por exemplo desligar os satélites que estão orbitando o nosso planeta, desligar as redes de energia, para evitar que ocorra uma sobrecarga que queime esses satélites, que queime as redes de energia, e aí sim, né, levaria a uma grande catástrofe do planeta. Então, se isso acontecer, se essa explosão acontecer esse ano, o ano que vem, ou qualquer que seja o momento, como já aconteceu há alguns anos atrás, vai ocasionar problemas com certeza. Primeiro impacto de imediato que nós vamos ter, né, se a gente for considerar, o planeta pode ficar sem comunicação por um curto ou por um longo período de tempo. Por um curto período de tempo, se der tempo das pessoas que precisam, que têm os comandos para desligar os satélites, por exemplo, desligar as torres que mandam mensagens e recebem mensagens, se der tempo de fazer esse desligamento antes que chegue essa matéria carregada de energia aqui no nosso planeta, a gente vai ficar só alguns minutos ou algumas horas, né, com falta de comunicação. Agora, se não der tempo, se a comunicação for falha entre as pessoas que têm o poder para fazer e desligar os satélites, isso pode ser muito mais grave, porque imagina esses satélites que estão, né, rodeando o nosso planeta, informando, mandando e recebendo informações, que eles funcionam como se fossem antenas. Se eles estiverem ligados e vir essa ejeção de massa coronal em direção, essa matéria carregada de energia em direção a eles, vai sobrecarregar os circuitos, vai queimar esses satélites, e aí somente um outro satélite, né, para substituir. E isso vai levar anos, porque para produzir um satélite, colocar ele em órbita, é muito demorado. Então imagina isso em grande escala, o caos que isso vai acontecer. Agora imagina também se chegar a acontecer e queimar aí as redes de distribuição de energia do planeta. Quanto tempo também que vai levar para refazer essas redes? Então, isso pode realmente trazer um grande problema para o nosso planeta e para a nossa sociedade em geral, para a civilização como nós conhecemos. Alguns pesquisadores, alguns escritores falam que isso pode fazer o nosso planeta a voltar para a Idade das Trevas, como era conhecido no passado. Não só em alusão à falta de energia, de luz, mas realmente que vai acabar com a vida da forma que nós conhecemos hoje. Essa comunicação, hoje você pode falar com alguém do outro lado do planeta, imediatamente através do WhatsApp, da internet, mandar um e-mail, receber um e-mail. Mas imagina se acontecer isso e os nossos satélites forem
rompidos, destruídos, queimados, né? O problema que isso vai ocasionar. Então, a grande questão é, nós dependemos muito realmente da energia elétrica, dependemos muito da internet, e isso pode ser aí o calcanhar de Aquiles, né, vamos dizer assim, da nossa civilização. Isso pode trazer problemas. Porém, tem estudos aí, pessoas inteligentíssimas, sistemas que foram desenvolvidos para se tentar prever, ou se não prever, de dar um tempo de reação e desligar esses sistemas para evitar que ocorra um colapso, que ocorra esse apagão. Então, para a gente finalizar, só para esclarecer, esse apagão que a gente está falando, que o pessoal está falando aqui, não é nenhum apagão, falta da luz, do sol. Algumas pessoas imaginam que o sol vai desaparecer. Não, não é nada disso. É a falta de luz, de eletricidade. E o colapso também das redes de comunicação, que dependem de satélites, que são formados por circuitos que podem ser queimados se não forem desligados. Então, isso pode acontecer, já aconteceu há algum tempo. Aconteceu semana passada, sexta-feira passada, onde algumas rádios tiveram que ser desligados, o sistema de transmissão, né? Teve esse pequeno colapso de rádios de onda curta na América do Sul, África e o Atlântico Sul, graças a uma explosão que ocorreu numa mancha solar, né, na sexta-feira. E isso foi tudo documentado, captado pela NASA. Então é uma coisa bem real que pode acontecer, que está acontecendo. E nós temos que ter a noção que isso pode acontecer sim. Isso pode acontecer e vai acontecer uma hora ou outra. Não sei se na minha geração ou na próxima geração isso pode acontecer. E vai ficar muito difícil, né, durante um curto período de tempo. Se acontecer de realmente colapsar as redes de transmissão de energia, queimar as redes de distribuição, as geradoras de eletricidade, imagina o caos. Imagina se você ficar sem internet meia hora. Agora imagina uma cidade toda ou um continente todo ficar sem internet e sem luz elétrica, sem eletricidade durante uma semana, 2 semanas ou mais. Essas pessoas não poderiam se comunicar com seus parentes que estariam em outro local do planeta, em outra cidade. Imagina o caos que isso ocasionaria e que vai causar. Então, as pessoas têm que ficar tranquilas e cientes que isso vai acontecer. E que quando isso acontecer, não podemos entrar em desespero. Não adianta tentar fugir de um lugar para o outro. Não vai ser ainda o fim do mundo. Espero que ainda não. Mas vai ser um período de transição e que possivelmente o ser humano vai conseguir superar essa dificuldade, como superou tantas guerras, tantas tragédias, tantas pandemias, epidemias, terremotos. O ser humano vai aprender a lidar com essas situações. Então, isso só mostra a grandeza que é o nosso universo, né? E a pequenez do ser humano. E a gente tem que ficar atento e esperar que isso não aconteça. Mas pode acontecer e está acontecendo. Beleza? Então eu gostaria que você colocasse aí no comentário se você já tinha ouvido falar dessa questão aí do apagão que pode acontecer esse ano. Muita gente falando. Não adianta, né? Uma coisa assim, não adianta ficar preocupado. Se acontecer, a gente vai ter que lidar de alguma forma com essa situação, certo? Então, pessoal, esse foi um vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. A intenção não é dar medo, tá? De 1859 para cá, não aconteceu nada, a não ser essa questão das rádios na sexta-feira passada. Tem muita gente trabalhando e cuidando desse problema. Se acontecer, a gente não pode controlar o sol, mas o que a gente pode fazer
que vai fazer provavelmente, se ocorrer uma ejeção de massa coronal, uma explosão solar aí em direção ao nosso planeta, é desligar o satélite, desligar as redes de distribuição e esperar passar. E depois ligar novamente e tocar a vida adiante. E esperamos que dê tempo de fazer isso. Então, ó, já vai deixando o seu like, deixando o seu comentário, se inscreve no canal, tá? Compartilha, coloca aí nos comentários sua dúvida e até o próximo vídeo aqui no canal. Um forte abraço, tchau, tchau!